Hoje nós vamos compartilhar uma palavra e ela vai aquecer o seu coração nesse tempo. O título da palavra está aí no seu boletim: As 7 palavras do Senhor Jesus na cruz. O Senhor Jesus estava ali crucificado, estava sendo executado, e Ele liberou as suas últimas palavras. Palavras essas que tinham importância para aquele momento, para aquelas pessoas que estavam ali, mas palavras também que se aplicam à minha vida e à sua vida. São palavras, irmãos, da cruz. A cruz, ela não somente é o início, mas ela é o meio, ela é o final. A cruz é o que sustenta cada um de nós. Por isso que é importante você sempre se voltar para a cruz, para a mensagem do Evangelho, para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O que significa? Quais as implicações disso? Isso não é uma doutrina, isso não é um mero conhecimento intelectual, isso é palavra de vida eterna. E hoje, cada uma dessas palavras vai tocar o seu coração e vai te encher de fé nessa noite. Se às vezes você passou a semana aí amedrontado, com as últimas notícias, eu quero declarar sobre a sua vida: há um Deus que cuida de você. Você não precisa temer mal nenhum, porque Ele é com você. Ele não se esquece dos seus filhos. E os filhos de Deus são guardados por este Deus que tem todo o poder nas tuas mãos. Você sabe que o medo é uma praga terrível, porque o medo é como se você estivesse duvidando de Deus, da capacidade de Deus, do cuidado de Deus. Portanto, não se permita ficar debaixo de medo algum. Ande em segurança. Você foi feito filho de Deus. Há um Deus que é o seu Pai e Ele te ama. E Ele cuida de você. Quantos dizem amém? Então vamos lá meditar nessa palavra. As últimas palavras do Senhor Jesus na cruz. São 7 palavras. A primeira palavra está descrita lá em Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, 34. E a palavra do Senhor nos diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra do Senhor Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes. A primeira palavra do Senhor Jesus foi uma palavra de perdão. A cruz, portanto, é um lugar onde nós somos perdoados. A cruz é o lugar onde você medita que todos os seus pecados foram perdoados. E Jesus bradou e falou: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque, irmãos, se nós soubéssemos de todas as implicações das nossas práticas, nós talvez não tomaríamos determinadas decisões. Mas o Senhor Jesus colocou todas elas na conta da ignorância. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa primeira palavra é a base para o seu relacionamento com Deus. Se você não tivesse a convicção clara de que você teve todos os seus pecados perdoados por Deus, isso vai gerar um problema no seu relacionamento com Deus. Porque você sempre vai achar que tem uma pendência entre você e Deus. Você sempre vai achar que tem algum erro, alguma falha sua, que talvez Deus esteja olhando para essa falha. E isso vai causar implicações na sua vida. Portanto, o que você sempre tem que carregar consigo é: eu fui perdoado. Todos os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Qual que é o problema de você não trazer isso como revelação na sua vida, de que todos os seus pecados foram perdoados? Porque isso impede você de ser ousado na presença de Deus. Por que a pessoa às vezes tem dificuldade para ser levantada como líder? Porque ele pensa: eu tenho tantas falhas, como é que Deus vai me usar? Como é que Deus vai ser comigo? Por que a pessoa às vezes tem dificuldade de se levantar e expulsar um demônio de uma pessoa? Porque ele pensa: não, eu tenho pecados, eu tenho falhas, talvez o diabo vai se levantar e vai me acusar. Porque ele não tem uma mente de consciência de perdão.
mas ele tem uma mente que tem consciência de pecado. Por isso a primeira palavra do Senhor Jesus é: Pai, perdoa-lhes. Filho, você tem que ter isso claro todos os dias na sua vida. Você foi perdoado. Não importa o tamanho do seu erro, não importa, quanto tempo durou esse erro, você foi perdoado. Quantos creem que foram perdoados aqui? Lá em Hebreus 12, versículo 24, a palavra de Deus vai nos dizer que o sangue de Jesus clama, fala. E ele fala algo superior ao que fala o sangue de Abel. Olha o que diz o texto de Hebreus: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Abel falou. O que o sangue de Abel falou? A Bíblia diz que Adão teve 2 filhos, a princípio, Caim e Abel. E Caim, movido por inveja, matou o seu irmão Abel. E o sangue de Abel, derramado na terra, então clamou diante de Deus. Está registrado lá em Gênesis 4, do versículo 9 ao 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. O que o sangue de Abel estava clamando? Por justiça, por vingança. Senhor, traz vingança. Senhor, julga o que o meu irmão fez comigo. Este é o sangue de Abel, que clamou diante de Deus, para que Deus executasse juízo. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus é superior, e ele clama coisas superiores ao sangue de Abel. E o que o sangue de Jesus que foi vertido na terra clamou? Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Os irmãos creem que Deus ouviu a oração de Jesus? Amém. Eu creio também. Ele ouviu a oração do Filho e ele perdoou os seus pecados por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Quando dizem amém? Jesus não estava lá, falando: olha aí, Deus, estou sendo crucificado injustamente. Olha aí, Pai, o que estão fazendo comigo? Traz vingança sobre esse povo. Não é isso que o sangue de Jesus clamou. O sangue de Jesus clamou: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo, que você não deve ignorar aquele que do céu nos fala. Aquele que fala. E o que ele fala? É o sangue. E o que o sangue de Jesus está dizendo? Uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes. Infelizmente, alguns irmãos acham que isso é muito superficial. Falar de perdão é uma palavra talvez para impacto, para encontro com Deus. Depois, o perdão ele é só a porta. Mas depois você tem que aprender coisas superiores ao perdão. Pois não é. O perdão, ele é a porta, ele é o início, ele é o meio e ele é o final. Você deve trazer em mente consigo todos os dias que você foi perdoado. Perdoado, perdoado. As pessoas que não têm consciência de perdão, elas acham que não são merecedoras da bênção de Deus. Elas acham que Deus não vai ouvir as suas orações. Como é que Deus vai ouvir a minha oração? Eu tenho tantas falhas. Como é que Deus vai me curar? Eu tenho tantas falhas. Como é que Deus vai me proteger dessa pandemia? Eu tenho tantas falhas. Porque não tem consciência de perdão. Mas o sangue de Jesus, naquele dia, e continua clamando hoje: Pai, perdoa-lhes. Lá em Marcos, queria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu celular. Lá em Marcos conta uma história, Marcos capítulo 2, de um paralítico que foi trazido até o Senhor Jesus Cristo. Qual que é o problema de você não ter consciência de perdão? É porque ele atrapalha a sua fé. Todas as vezes que, em vez de ter consciência de que você foi perdoado,
você tem consciência dos seus pecados, isso impede você de receber de Deus. Porque a base para você receber de Deus é a fé. É a fé. E a sua fé é alimentada com essa consciência de perdão. Olha essa passagem do Senhor Jesus, o que diz? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes o que, irmãos? A fé. Jesus viu a fé. Jesus está vendo a fé. A fé na sua oração, a fé no seu pedido, na sua petição, pois a sua fé haverá se continuamente você tiver uma consciência de perdão. Eu fui perdoado, o sangue de Jesus perdoou, me purificou de todos os meus pecados. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Uau! Irmãos, imagina a cena. Jesus está lá na casa, lotada de gente, porque a sua fama já percorria, ele curava as pessoas, expulsava demônios. E aí 4 amigos vêm trazendo uma pessoa que estava no leito, não andava, era paralítico. Tentaram entrar na casa, mas não tinha jeito, estava muito cheio. Então eles tiveram uma ideia: nós vamos subir no ponto onde Jesus se encontra, vamos abrir ali um buraco no telhado e vamos descer esse paralítico. E a Bíblia diz então que Jesus viu a fé. O que aquele paralítico estava caçando ali? Por que houve tanto trabalho para descer aquele paralítico até o Senhor Jesus? Ele queria ser curado. Ele queria voltar a andar. Mas não é interessante que a primeira coisa que Jesus fala para ele é: os teus pecados estão perdoados. Por que foi a primeira palavra que o Senhor Jesus liberou sobre a vida desse paralítico? Porque esse paralítico vivia debaixo da velha aliança. Ele vivia debaixo da lei. E o que a lei dizia? Que enfermidade era maldição. Enfermidade era consequência de pecado. Então aquele paralítico sabia, ele estava paralítico por culpa dele, por culpa de um pecado dele. Então quando Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados, imediatamente ele faz a ligação. Bom, se eu era paralítico por causa dos meus pecados, das minhas falhas, e agora Jesus está dizendo que os meus pecados estão perdoados, então eu não preciso mais ficar doente. Eu não preciso mais ficar andando, arrastando pelo chão. Eu não preciso mais ficar sendo carregado pelas pessoas. Eu não preciso mais viver uma vida miserável. Você precisa ter consciência de perdão. Porque quando você tem a consciência de perdão, assim como esse paralítico fez o link, você também faz. Se eu sou perdoado, eu não preciso ficar doente. Se eu sou perdoado, eu não preciso passar por necessidade. Se eu sou perdoado, eu não preciso viver uma vida miserável. Eu fui perdoado. Foi isso que Jesus fez. A primeira palavra foi perdão. Os seus pecados estão perdoados. E aquele homem, ao receber essa palavra, ele ganhou fé. Ganhou fé para quê? Para ser curado. Então você ganha fé quando você entende que todos os seus pecados foram perdoados. Pastor, não é somente aqueles pecados confessados, não. Todos os seus pecados foram perdoados. Todos eles, o que você se lembra, o que você não se lembra, o que você ainda vai cometer no futuro, esteja cometendo no presente, cometeu no passado, todos os seus pecados foram perdoados. Quantos creem que isso é verdade? Continuando a leitura do texto. Mas alguns dos escribas
estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. O que eles estavam fazendo, irmãos? Arrazoando. Arrazoar é fazer considerações, é pensar no natural, é avaliar o natural, é fazer ponderações quanto àquilo que está acontecendo. Isso é o que o escriba e fariseu estava fazendo. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito. Jesus não arrazoava, Jesus percebe no espírito. Aqui tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que vivem no natural, que arrazoam na mente, faz considerações daquilo que está vendo, daquilo que está sentindo. Mas aos homens espirituais como o Senhor Jesus, que percebe as coisas no espírito. Quantos são como Jesus aqui? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Você precisa ser como Jesus. Você tem que perceber as coisas no espírito. Você está no seu trabalho, você está no ambiente da sua casa, você tem que voltar-se para o espírito e falar: Senhor, me mostra, que eu possa perceber esse ambiente, que eu possa perceber essa pessoa, as intenções. Aconteceu aqui? Cura. Mas o que é a cura? A cura é só uma prova, é só uma evidência de que os pecados foram perdoados. Então você quer receber de Deus? Quantos querem receber de Deus aqui? Traga isso em mente: todos os seus pecados foram perdoados. Já não há nenhuma condenação mais sobre o que estão em Cristo Jesus. Todos os seus pecados foram perdoados. A resposta da sua oração é apenas uma evidência de que você foi perdoado. Mas se você não crê que você foi perdoado, presta atenção no que eu vou te dizer, você também não tem fé para receber mais nada de Deus. Então, essa primeira palavra, que é uma palavra de perdão, ela é a base para você receber tudo de Deus. Porque quando você tem revelação de que todos os seus pecados foram perdoados, isso alimenta a sua fé e abre portas para você receber muito mais de Deus. E é esse perdão que vai te dar paz, descanso, ousadia para fazer tudo, É preciso que você creia que todos os seus pecados foram perdoados. Essa é a primeira palavra da cruz. A segunda palavra da cruz está lá em Lucas 23, versículo 43. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Essa segunda palavra, o Senhor Jesus falou para aquele ladrão que estava sendo crucificado junto com ele. O ladrão estava sendo crucificado ali e ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. E o que o Senhor disse para ele? Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Quantos de nós temos engasgado na garganta essa frase? Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra de mim. Oh Senhor, lembra de mim. Olha aí a minha situação, lembra de mim. Jesus, o Senhor se esqueceu de mim, lembra de mim, Pai. Mas a cruz mostra que você não está esquecido. O Senhor se lembra de você. E é muito mais do que lembrar. Qual que foi a palavra de Jesus para ele? Eu vou estar com você. Você vai estar comigo hoje. Hoje eu vou estar com você. O que isso significa? É o desfrute da presença de Deus. O perdão, essa consciência do perdão te traz paz. Você tem descanso, tem refrigério, tem segurança, tem alegria. Mas presta atenção, nós também temos presença. A promessa é: hoje mesmo você vai estar comigo. Essa palavra que Jesus liberou para aquele ladrão, para a petição daquele ladrão, é a mesma palavra que o Senhor libera para nós.
hoje mesmo eu estou com você. Você pode desfrutar continuamente da presença de Deus. Quando diz amém? Lá no versículo 40 vai dizer que o outro ladrão falou também. Lucas 23, 40. Volta para o versículo 40, por favor. Olha o que diz. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então ele volta para o Senhor, e o que ele diz para o Senhor? Senhor, lembra de mim. O que esse ladrão fez aqui? Primeiro ele reconheceu que ele era pecador. Primeiro ele reconheceu que havia falhas nele. E então ele busca o Salvador. Então ele busca o Senhor. Isso é também um ponto que você precisa entender. Muitas pessoas, quando Jesus esteve aqui, procuraram por Jesus, mas procuraram por diversas motivações. Alguns vieram ter com Jesus para aprender, porque Jesus era um mestre, e realmente ele era o mestre dos mestres. Mas quando eles se achegavam a Jesus para receber um ensino, Jesus dava para eles o que eles queriam, ensino. Só que Jesus dava coisas superiores que eles nem davam conta de obedecer. Outras pessoas vieram até Jesus por curiosidade, pela fama, para ver milagres, talvez para pedir ali um autógrafo na Bíblia, né, tirar uma selfie com Jesus. Depende, você vai receber do Senhor da maneira que você vem até Ele para receber. Mas havia também pecadores, e os pecadores vieram até Jesus procurando perdão, e eles encontraram um Salvador. Aquele ladrão reconheceu em primeiro momento que havia falha nele, que havia erro nele. Então ele se viu como um pecador e ele procurou salvação. E ele falou: Senhor, não tem nada em mim que possa agradar o Senhor. Eu cometi falhas, estou aqui para morrer, mas Senhor, lembra de mim. E na cruz, presta atenção nisso, o Senhor Jesus poderia ter dito para aquele homem: rapaz, agora não, você não está vendo aqui a minha agonia, os cravos nas mãos, na cabeça, os pés furados, agora você vem me pedir isso? Agora não é o momento. Mas não foi essa a resposta que o Senhor deu para ele. Por quê? Porque a sua necessidade, o seu pedido, é prazer para o Senhor atender. Naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento, o Senhor não hesitou em atender o pedido de um pecador. Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Imediatamente o Senhor respondeu: hoje mesmo vou estar com você no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Essa é a palavra do Senhor para você. Quando você vem até Ele para receber. E é esse que tem que ser o seu coração. Irmãos, você está se afogando e você vê uma pessoa na praia. O seu coração precisa que aquela pessoa se torne o seu salva-vidas, que de alguma maneira ele joga uma boia ou ele nada até você e te salva daquele afogamento. Você não espera que aquela pessoa olhe para você e fale: olha, toma aí meu livro, 10 passos para aprender a nadar mais rápido. Você não espera isso, você precisa de alguém que te salve, que alguém que resolva o seu problema. Mas qual que é o problema de alguns? Que eles chegam até Jesus para receber uma ajuda. Senhor, me ensina como eu vou resolver o problema do meu casamento. Senhor, me ensina como eu vou sair da minha dívida financeira. Senhor, me ensina como eu vou proceder no meu ambiente de trabalho. Você não está atrás de um professor, de um mestre. Você precisa de um Salvador. Senhor, me salva desse casamento ruim, me salva dessa vida financeira problemática, me salva dessa enfermidade, me salva desse problema no trabalho. É disso que você precisa, de um Salvador.
E quando você vem até o Senhor com esse coração, Senhor, eu não sei como fazer, em mim não há mérito nenhum, eu preciso que o Senhor me salve. Isso alegra o coração do Senhor, porque o Senhor veio para salvar você. Quantos precisam de um Salvador nessa noite? E olha, Ele não quer apenas te salvar da condenação do inferno, do juízo. Não, o Senhor quer te salvar de uma vida financeira ruim. O Senhor quer te salvar de uma enfermidade. O Senhor quer te salvar de um problema com os filhos, de um problema conjugal. O Senhor quer te salvar de um problema com a vizinhança. O Senhor quer ser o seu Salvador. Não se relacione com o Senhor, portanto, procurando um ensino para você resolver o problema. Não! Se achegue ao Senhor procurando um Salvador. E esse Salvador vai resolver o seu problema no seu lugar. Amém, meus irmãos? É dessa maneira que você tem que vir ao Senhor, procurando um Salvador. Porque a vida cristã não é uma coleção de métodos e estratégias para você aprender a fazer. Não, a vida cristã é o relacionamento com um Salvador. Cristo é o Salvador e você vai até Ele para ser salvo. Salvo em todas as circunstâncias, salvo em todas as áreas da sua vida. Há um Salvador feliz em salvar você. A prova é essa da cruz. Jesus está na cruz, um momento de agonia, de sofrimento, mas mesmo assim Ele não hesita em prontamente, imediatamente, atender a um pedido de alguém que necessita de um Salvador. Ele ama salvar você. Ele ama salvar você. Quantos querem dar motivos aqui para o Senhor se alegrar? Então peça a Ele, clame por Ele, busque a Ele, e Ele vai te salvar em qualquer circunstância. Mas se você diz que você, não tem pecado, o Senhor não tem do que te salvar. Porque Ele é Salvador dos pecadores. Só pecadores podem recebê-lo como Salvador. Se você diz que você é completamente pecador, que na sua carne não habita bem nenhum, então Ele vai te salvar completamente. Mas se você se achega a Ele falando, Senhor, eu sou parcialmente bom, eu preciso do Senhor parcialmente, então Ele vai te salvar parcialmente. O que você precisa é que o Senhor te salve completamente. Te salve da tentação, te salve da sua carne, te salve do pecado, te salve de tudo. Clame por Ele. O prazer dEle é salvar você. Salvar você. Ah, pastor, e é isso que alegra o Senhor. É isso que alegra o Senhor. Mas quando você chega para o Senhor, achando que você é justo, que você é merecedor, você entristece o coração dEle. Pastor, mas o que entristece o coração de Deus não é quando eu peco? É claro, irmãos, que o pecado não tem lucro para ninguém. O pecado só traz problema para a sua vida. Mas quando o que alegra o coração de Deus, é quando você chega até Ele, confiado unicamente na obra da cruz. Unicamente na obra de Cristo. Você se achega diante de Deus, você não confia que em você há algum mérito. Você não confia que na sua carne há alguma coisa boa, mas você se achega a Deus confiado unicamente na obra de Cristo, do seu Salvador. Quando diz amém? E é isso que eu quero declarar na sua vida hoje. Essa segunda palavra. Busque ao Senhor como seu Salvador e desfrute da presença dEle na sua vida. A terceira palavra da cruz está relatada lá em João 19, versículo 25. Diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que isso aqui nos mostra? O Senhor Jesus, Ele era arrimo da sua família. Muitos estudiosos acreditam que
pelo fato da Bíblia não mencionar José mais, né, porque a Bíblia menciona José somente por ocasião do nascimento de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que nessa altura da vida, José, que era o pai de Jesus, já havia morrido. Então Maria era viúva e Jesus era o filho mais velho. E como filho mais velho, ele é então arrimo de família. E o que isso nos mostra? Naquele momento de agonia, naquele momento em que ele estava sendo crucificado, e ali a dor que ele sentia era a dor de homem também, porque ali ele estava como homem também, era Deus, mas estava como homem. Naquele momento, o Senhor ainda se lembrou de ter cuidado com a sua família. Um momento que ele poderia se preocupar somente com a dor dele. Um momento que ele poderia se ater somente ao sofrimento que ele estava passando. Mas mesmo na cruz, ele teve uma palavra de cuidado. João, está aí a sua mãe. Maria, está aí o seu filho. Cuida, João, da minha família para mim. O que essa palavra tem a ver comigo e com você? Que a cruz também é um lugar onde você tem segurança de ser cuidado. O Senhor não se esquece de você. O Senhor se lembra. Às vezes você tem a impressão de que você está abandonado, de que esse problema que você esteja enfrentando está muito difícil, que talvez você foi largado sozinho aí. Não. O Senhor cuida de você. Ele está atento a cada dificuldade na sua vida. E a palavra dele para você é cuidado. Às vezes ele vai enviar alguém, assim como ele fez com a família dele. Às vezes ele vai enviar alguém para te ajudar nessa dificuldade. Mas presta atenção, o Senhor sempre está atento à sua necessidade. O Senhor sempre tem uma palavra e uma ação de cuidado para com a minha vida e com a sua vida. E se Ele teve cuidado naquela circunstância, naquela situação, você pode ter plena certeza, Ele vai cuidar de você também. Essa é a terceira palavra da cruz. A cruz também é um lugar de cuidado. Você não está abandonado. Eu sei que muitas vezes você fica magoado, né, com homens, amargurado com homens, mas filho, aprenda a descansar no Senhor. Confia no Senhor. O Senhor não se esquece de você. Ele está atento às suas necessidades. A quarta palavra da cruz está relatada lá em Mateus 27, versículo 46. Então nós vimos aí a primeira palavra, que é uma palavra de perdão. A segunda palavra atendendo a um pedido de salvação, de socorro. A terceira palavra, uma palavra de cuidado. E a quarta palavra diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? É evidente que o Senhor Jesus veio para nós como modelo. Ele veio, né, e deixou aí as suas pegadas para que nós possamos segui-lo como modelo. Mas presta atenção, aquilo que ele sofreu no nosso lugar, foi para que nós não mais precisássemos sofrer. Então na cruz, nessas palavras que Jesus menciona aqui, o que Jesus sofreu? Separação de Deus. Nós não sabemos como pode ser isso. Porque em todas as menções que o Senhor Jesus fazia no Evangelho, o que ele dizia? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai era um. Mas ali na cruz do Calvário, que foge ao nosso entendimento humano, nós vamos gastar a eternidade para saber o que é isso. Deus Pai se separou de Deus Filho. Houve uma cisão. E qual que foi a palavra que Jesus bradou? Eli, Eli. Deus meu, Deus meu. Em todas as menções que Jesus se referia a Deus, no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele só chamava Deus de Pai. De Pai. Essa foi a única vez que Jesus se referiu a Deus como sendo Deus. Por que ele chamou Deus de Deus e não de Pai nesse momento? Porque ali ele estava recebendo o cálice, ele estava bebendo o cálice dos nossos pecados.
ali, o Senhor Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E naquele momento, o Filho de Deus, totalmente justo, imaculado, santo, ele estava recebendo os meus e os seus pecados. E Deus então teve que virar as costas para o seu filho. Deus teve que virar, pastor, por que Deus teve que virar as costas para Jesus? Para que ele pudesse virar a frente para você. Olha a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus falou o que com Moisés? Não pode ver a minha glória, não pode ver. Vamos fazer o seguinte, vou te colocar aí numa penha, por entre as pedras, e eu vou passar, vou tampar com a minha mão, e depois eu vou deixar você ver as minhas costas. Porque a lei permitia ver as costas. Mas no Novo Testamento, uma mulher que padecia de fluxo de sangue por 12 anos, veio arrastando por entre a multidão, tocou na orla das vestes de Jesus, foi imediatamente curada. Mas a Bíblia diz que o Jesus percebeu que havia saído virtude dele, o que ele fez? Ele parou e se virou. Quem tocou em mim? Porque na nova aliança, você tem um Deus que te olha nos olhos. Naquele momento da cruz, Deus Pai virou as costas para Jesus, por causa dos nossos pecados, para que hoje você pudesse ter segurança, de que Deus sempre está olhando para você. É essa segurança. Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Para que você hoje pudesse clamar em alta voz, meu Pai, por que me amastes tanto assim? Eu não compreendo, por que eu sou tão amado? Eu não compreendo, por que eu sou tão abençoado? Esse é o seu clamor. O Filho de Deus teve que sofrer essa cisão, porque é óbvio, irmãos, que Jesus sofreu, humanamente falando, o cravo na mão, a coroa de espinhos. Isso produziu uma dor física nele, mas a maior dor foi nesse momento. A maior dor foi ele perceber que houve ali uma cisão na divindade. E tudo isso por causa de quê? De mim e de você. Que amor é esse? Que amor é esse? Naquele momento, você tem um filme aí, né? A Paixão de Cristo, que o Mel Gibson fez. Nesse momento do filme, uma gota, né, de água cai do céu e vai até a terra, como se Deus estivesse chorando. Porque eu creio que nesse momento foi uma dor, tanto para o filho quanto para o pai. Mas aquilo tudo que Jesus estava passando, esse maior sofrimento, de sofrer essa separação, esse sentimento de ser desamparado, foi tudo por causa de amor. Foi porque Ele nos ama. E o que a Bíblia diz? Se Deus não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente todas as coisas em Cristo Jesus? Você precisa ter segurança nisso. Essa palavra que o Senhor mencionou, de que Ele foi desamparado, foi para que jamais você pudesse sofrer desamparo. Foi para que em todo momento, você pudesse ter essa segurança de que Deus cuida de você, de que Deus não vira as costas para você. Quando dizem amém? É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo. E é muito importante que você entenda isso. Hoje o céu está sorrindo para você, mas naquele dia o Pai virou as costas. E isso foi o ápice do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, eu também tenho falhas, eu tenho erros. Clama a Ele, chama por Ele, e jamais o Senhor vai virar as costas para você, por causa do seu pecado. Jamais. Todas as vezes que você clamar, Ele vai te responder. Pastor, mas eu estou pecando de novo esse mesmo erro.
Eu falei que eu não ia fazer mais, olha aqui eu fazendo de novo. Até o meu melhor amigo virou as costas para mim. Mas o Senhor jamais vai virar as costas para um clamor seu. Por isso, clame por Ele, chame por Ele, e você vai provar da bondade dEle. Sabe por que Deus teve que virar as costas para Jesus? Porque se Ele não virasse as costas para Jesus, Ele teria que virar as costas para você hoje. Teria que virar as costas. Naquele momento, Jesus sofreu a condenação no nosso lugar. Essa é a maravilhosa substituição do Calvário, a troca. Aquele que não conheceu o pecado, tomou o lugar do pecador, para que o pecador que comete pecados, pudesse tomar o lugar daquele que é justiça de Deus. E foi isso que você foi feito, justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então hoje tenha sempre isso em mente, Deus está sorrindo para você, os céus estão abertos sobre a sua cabeça, não é porque você merece, não é porque você obedece, não é porque você tem feito tudo que você deveria fazer, que você é um filho extraordinário, não, é simplesmente por causa da obra consumada, é porque o Filho de Deus tomou o nosso lugar e hoje nós tomamos o lugar que é dele. Aleluia! Você não recebe por causa do seu merecimento, você recebe por causa do merecimento dele. Você não recebe por causa da sua justiça, você recebe por causa da justiça dele. O Senhor Jesus pagou o preço para que Deus pudesse sorrir para você hoje. Deus virou as costas para o seu filho, ele teve que punir o seu filho por causa dos nossos pecados, para que hoje você pudesse ser abençoado com toda a sorte de bênçãos. Amém? Olha, o Senhor, Ele é juiz. Naquele momento Ele estava executando juízo. Mas Ele é Pai também. E como eu disse para você, Deus como Pai, aquilo também gerou um sofrimento para Ele. A Bíblia fala lá em Efésios 5:2, que o sacrifício de Jesus foi também como aroma suave diante de Deus. Mas como assim, pastor? Foi aroma suave. E foi também motivo de lágrimas no céu. Porque olha, você que tem filho, você ama os seus filhos incondicionalmente. Mas tem momentos que os seus filhos fazem coisas que agradam o seu coração. Às vezes determinadas atitudes dos seus filhos, e as pessoas falam, nossa, como esse menino, né, é educado, ou como esse menino é atencioso, é amoroso, é disciplinado, e aquilo enche o seu coração de agrado, você se agrada do seu filho. Naquele momento, Deus Pai também se agradou de Jesus, porque Jesus estava ali indo para a cruz, obedecendo à vontade do Pai. Jesus foi para a cruz e na cruz Ele cumpriu a vontade do Pai. Naquele momento, Deus Pai também se alegrou. Foi um choro por causa da cisão, mas foi um choro também, porque Deus viu Jesus completando a obra pela qual Ele foi chamado. Jesus foi o único homem que nasceu com o propósito de morrer. Ele já nasceu com a sentença sobre a vida dele. Eu nasci para morrer, para cumprir o propósito de Deus, para morrer por toda a humanidade. Quando diz amém. Naquele momento ele agradou o seu pai. Agradou o seu pai. E esse momento, eu creio que Deus como pai também queria abraçar Jesus. Queria, naquele momento de satisfação em ver o filho completando o propósito, obedecendo, agradando o coração de Deus Pai. Deus queria também, mas não podia. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava bebendo o cálice dos nossos pecados. Naquele momento Deus teve que virar as costas e teve que ouvir o seu filho amado clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Que o Espírito Santo de Deus hoje possa te dar pelo menos um vislumbre do quanto você é amado. Isso foge o nosso entendimento humano, irmãos, foge. E olha, saber que você é amado por Deus é o que te torna um filho que comporta bem. Filhos que sabem que são amados são filhos que querem agradar o seu pai.
Portanto, essa revelação de que você é amado de Deus não é algo superficial. A revelação de que você é amado de Deus é algo que vai te fortalecer na sua caminhada de vida cristã. Amém? É isso que Deus tem para você. Que Deus possa abrir os seus olhos e você perceber isso. Que a manjedoura foi importante. Deus se fazer homem foi importante. Mas foi apenas um meio. O fim foi a cruz. Quinta palavra da cruz. João 19, versículo 28. Olha o que vai dizer. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Então essa é a quinta palavra da cruz. Tenho sede. Jesus falou isso. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-as um caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, então olha só, a Bíblia fala que o Senhor Jesus disse: tenho sede. Então eu creio que aquele momento é o momento que o Senhor Jesus tinha perdido a maior parte do seu sangue. Tinha saído sangue, né, por causa das feridas nas mãos, nos pés. Tinha saído sangue por causa, né, da coroa de espinhos na cabeça dele. Tinha saído sangue por causa dos açoites que ele já tinha levado. A Bíblia fala lá no Salmos 22 que esses açoites chegaram até os ossos de Jesus, né, arrancou carne ali que expôs os seus ossos. Então o corpo de Jesus estava desidratado. Então Jesus fala: tenho sede. Mas isso não era algo meramente físico. Isso era algo espiritual. O que isso significa? Vou explicar para você. Tinha um ensino muito comum, né, e tem ainda, infelizmente, no meio evangélico, chamado de maldição hereditária. Quantos já ouviram falar de maldição hereditária aqui? O que esse ensino ensina? Que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos e dos filhos nos filhos. Pastor, o senhor não crê em maldição hereditária? Eu creio que existe sim. Existe maldição hereditária, mas não para os filhos de Deus. Existe para os homens que estão lá fora. Para os filhos de Deus, o que a Bíblia diz? Que você foi feito nova criatura. Que as coisas velhas já passaram. Então não existe mais maldição hereditária para os filhos de Deus. Para aqueles que estão em Cristo, não tem mais maldição hereditária. Amém? Porque você foi feito nova criatura. As coisas antigas se passaram. Mas lá em Gálatas 3:13 também diz que Jesus se fez maldição no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Mas infelizmente, alguns ainda vivem com medo de maldições do passado. Vivem com aquela sensação, com aquela expectativa de coisas ruins. E olha, é horrível você viver na expectativa de que alguma coisa ruim vai acontecer com você. O tempo todo você está pensando: não, alguma coisa ruim vai acontecer na minha casa ou na minha vida, né? Porque o meu pai aprontou muito no passado, ou o meu avô, o meu bisavô aprontou muito no passado. Então o que acontece? Quem crê em maldição hereditária, ele nunca tem uma expectativa boa do futuro. Ele sempre tem aquela sensação de que algo ruim vai acontecer para ele. Por quê? Porque ele nunca sabe quando o pecado dos antepassados dele vai chegar até ele ou vai chegar até o filho dele. Então ele vive sempre muito angustiado, pensando no que vai acontecer agora. Isso não agrada a Deus. Por que não agrada a Deus? Porque essa ansiedade rouba de nós a expectativa santa de um futuro abençoado. Porque essa é a vontade de Deus, que você viva sempre com uma expectativa de futuro abençoado na sua vida, de coisas boas vindo ao seu encontro. O que acontece aqui com a questão da maldição hereditária? O Senhor Jesus, então, naquele momento, ele viu que já estava tudo consumado. E aí ele diz o quê? Olha, está faltando uma coisa, eu tenho sede. Por que isso? Lá em Jeremias 31, 29, havia um ditado entre o povo de Israel, né, na nação de Israel, no tempo de Jeremias, que dizia o seguinte: naqueles dias já não dirão,
Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer de uvas verdes, os dentes embotarão. Então, qual que era esse ditado? Que os pais comiam uva verde, mas eram os dentes dos filhos que ficavam embotados. O que isso significa? Que os pais pecavam, mas eram os filhos que sofriam as consequências dos pecados dos pais. Que os avós pecaram, mas eram os filhos dos filhos que sofriam as consequências dos pecados. Então, por exemplo, o avô era alcoólatra, então essa maldição vinha, o pai é alcoólatra, o neto é alcoólatra. O avô era envolvido com adultério, com prostituição, então o filho era envolvido com adultério e prostituição, o neto é envolvido com adultério e prostituição. A avó era envolvida com vício, então o filho é envolvido com vício, a neta é envolvida com vício. Isso tudo é chamado de maldição hereditária. E lá em Êxodo 20, porque isso é bíblico, lá em Êxodo 20, versículo 5, diz assim: não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, isso está no Velho Testamento, que Deus visita o pecado na 3ª e na 4ª geração. Mas graças a Deus que nós não estamos mais na lei do Velho Testamento, nós estamos na nova aliança. Mas infelizmente, qual que é o problema de alguns? Eles vivem na nova aliança, mas a cabeça deles é a cabeça da velha aliança. Então eles ainda têm uma cabeça de que maldição hereditária poderá vir sobre a vida deles, que um erro do pai, do bisavô, do tataravô vai gerar consequência na vida deles. Então eles sempre têm uma expectativa de coisas ruins, que o pecado dos seus ancestrais vai achá-los em algum momento. Mas o que Jesus fez na cruz? Tenho sede, tenho sede. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus queria também resolver o problema da maldição hereditária. Quando Jesus disse, tenho sede, o que eles ofereceram? Presta atenção aqui em mim. O que eles ofereceram para Jesus? Vinagre. E você sabe que vinagre também embota os dentes, assim como uvas verdes. Naquele momento que Jesus bebeu aquele vinagre, Jesus também estava resolvendo o problema da maldição hereditária. Não tem mais maldição hereditária para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Tem bênção hereditária. E muita. Porque você agora faz parte de uma nova criação. Você agora faz parte da família de Deus. Você agora é irmão daquele que é o primogênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E na sua família agora, filho, tem bênção hereditária para você. Quantos estão abertos a receber bênçãos hereditárias aqui? Então é isso, essa foi a palavra do Senhor. Hoje nós vivemos na nova aliança. Na velha aliança, Deus visitava a iniquidade dos pais, nos filhos, dos filhos, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas na nova aliança, o que Deus diz? Hebreus 10, versículo 17. Porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus se lembrar do seu pecado, Ele tem que tratar. Mas o que Deus está dizendo aqui? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que Ele não se lembra mais? Porque Ele colocou todos eles na conta de Cristo. Na cruz do Calvário, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, quando olha para você agora, Ele vê a justiça de Cristo sobre a sua vida, e Ele te vê tal qual Cristo é. Por isso que Paulo vai dizer, entra com ousadia, entra com intrepidez no trono da graça e faz a sua súplica e a sua petição. Amém? Então Jesus tratou essa questão, da maldição hereditária.
Como eu disse para você, a palavra dele foi: eu tenho sede. Vendo Jesus, que já estava tudo consumado, né, já era ali por volta da hora nona, estava quase na hora dele entregar o seu espírito, ele falou: não, está faltando alguma coisa, eu ainda tenho que resolver um problema aqui, que era o problema da maldição hereditária. Tenho sede, tenho sede. E por que ele disse tenho sede? Para que se cumprisse a Escritura. E o que a Escritura disse lá em Jeremias 31 que eu li para você? Naqueles dias, quais os dias? Que Jesus viria, já não se dirão mais que o pai come uva verde e o dente do filho é que fica embotado. Naqueles dias, Jesus resolveu isso. Você não tem mais que padecer por maldição hereditária nenhuma, está me entendendo? Nenhuma. Mas qual que é a palavra de Deus para nós? Seja tudo conforme a vossa fé. Seja tudo conforme a vossa fé. Quantos creem que foram libertos aqui de toda maldição hereditária? Glória a Deus por isso. Então você não tem mais que viver do mesmo jeito que as pessoas do Velho Testamento viviam. Você não tem mais que aceitar, né, porque o seu avô era alcoolizado, o seu pai era alcoolizado, que agora você também está debaixo dessa maldição. Você não tem que aceitar mais porque, né, o seu bisavô, ele prosperava e quebrava, que isso também vai acontecer com você. Não. Uma vez que você está em Cristo Jesus, toda maldição foi quebrada na sua vida. E você agora é de uma nova criação. Então no dia de ceia, meus irmãos, é o dia de você declarar isso, de você celebrar isso. O dia de ceia é você declarar: não tem mais maldição na minha vida, o Senhor Jesus levou no Calvário toda a minha maldição. O meu pecado já está todo pago, o preço já está todo pago, então eu não tenho que pagar novamente, toda a dívida já foi quitada, e o que eu faço agora é desfrutar daquilo que o Senhor Jesus liberou para a minha vida na cruz do Calvário. Amém? E a sexta palavra da cruz é uma palavra de vitória. Olha o que vai dizer João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está consumado. E a Bíblia diz então que ele inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Qual que foi o propósito de Jesus vir a esse mundo? Redimir o homem caído. E Jesus sabia que ele iria redimir esse homem caído através da sua morte. Portanto, Jesus foi o único homem que nasceu com o propósito de morrer. E essa é a base fundamental da nova aliança. É você entender que você está inserido numa obra consumada. O que significa? Tetelestai, está consumado. Significa que está pronto. Esse mesmo princípio se aplica na primeira criação. Quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que em 6 dias Deus concluiu a criação do mundo. O sol, as estrelas, o mar, os animais. E no 6º dia, Deus então cria o homem. E no 7º dia, que era o primeiro dia do homem na terra, era o dia do descanso. Por quê? O homem só foi criado depois que tudo estava pronto. O homem não foi criado para ajudar Deus a fazer alguma coisa. A única coisa que Deus deu como tarefa para o homem foi cultivar e guardar. Cultivar e guardar. E é isso também que o Senhor dá para você. Quando você entra nessa obra, através, né, da obra consumada do Senhor Jesus Cristo, você entra numa obra que já está pronta. Você não é chamado a fazer nada. Você não é chamado a ajudar Jesus a fazer nada. Assim como Adão, você só tem que cultivar e guardar. Qual que foi o problema do homem? Ele deveria ter cultivado e guardado, mas ele deixou a serpente entrar e encher a cabeça de Eva com falsas verdades, né? Parece que é uma verdade, mas é uma mentira completa. E o que Eva, né? O que a serpente, que é Satanás, tentou Eva? Queria levar Eva a ser o que ela já era. Qual que foi a conversa do diabo com Eva? Come,
da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai se tornar como Deus. Só que o que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem já era imagem e semelhança de Deus. E o diabo queria levar Eva a ser o que ela já era. Assim acontece conosco hoje. Você precisa também guardar e cultivar essa obra consumada na sua vida. O tempo todo, o diabo vai querer levar você a ser o que você já é. O que a obra consumada fala a seu respeito? Que você já foi justificado. Que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas o que o diabo quer levar você a fazer? Eu não acho que você é justo. Você precisa fazer isso. Você precisa de deixar de fazer aquilo, para então, quem sabe, você se tornar justo. O diabo quer levar você a ser o que você já é. E aí quando você entra nesse caminho, você não está guardando a obra consumada. Você foi colocado numa obra que já está pronta. Você não precisa ajudar o Senhor Jesus a completar a obra já está plenamente completa. Mas aí alguns podem dizer, pastor, tudo bem, a salvação eu recebi de graça, mas agora a santificação é por minha conta. Não, está tudo pronto. Da mesma maneira que Ele te justificou, Ele também te santificou. Então não tente ser o que você já é. Guarda, cultive essa obra consumada na sua vida. Isso vale para todas as áreas. Você não vai ser curado. A obra de cura na sua vida já foi consumada, já foi completada. Pastor, mas eu ainda sinto dor, eu ainda tenho o diagnóstico médico. Mas você não anda por aquilo que você vê, você anda por aquilo que você crê. E o que a Bíblia diz? Que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Essa obra já está completa na sua vida. Já há provisão. A obra já foi completa na sua vida. O que a palavra de Deus diz? Que sendo Ele rico, Ele se fez pobre, para que nele você fosse enriquecido em todas as coisas. Você já é próspero. Você já é suprido. Você já é vencedor. Mas o diabo quer dizer, se esforça, corra atrás da sua bênção, corra atrás da sua vitória, quem sabe você pode alcançá-la. Não, filho, você já entra na batalha na posição de vencedor. É como aquele jogo que já passou e você sabe o resultado, e você agora vai assistir a reprise, mas você já sabe o resultado. O resultado é, você ganhou. O resultado é, você ganhou. Você ganhou não é porque você ganhou, é porque você recebeu a vitória que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então você permanece na posição de vitória. E o que a Bíblia diz acerca da bênção? Você não está correndo atrás da sua bênção. A Bíblia diz, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então se você não está vendo bênção na sua vida, é porque você está correndo atrás dela. Para de correr que ela te alcança. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Que é isso que é a obra consumada. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus consumou todas as coisas. E a única coisa que nós temos que fazer é guardar e cultivar. E o alvo do diabo é tirar você dessa posição, que é a posição do descanso. Permaneça da posição do descanso. É preciso que você creia, está consumado. Irmãos, quem é que pode descansar? É só quem terminou a obra. Por que Jesus está assentado à destra de Deus Pai? Porque Ele terminou a obra. No Velho Testamento não tinha nenhuma cadeira para o sacerdote se assentar. Tinha mesa, tinha altar de incenso, mas não tinha cadeira. Por quê? Porque a obra do sumo sacerdote, do sacerdote, não era completa. Mas o Senhor Jesus, com o seu sacrifício, com o seu sangue aspergido, uma vez por todas, eternamente concluiu a obra. E agora Ele está assentado.
Essa é a posição de descanso. Você também precisa se assentar, que a obra está consumada, a obra está completada, e você agora desfruta de uma obra que já foi finalizada. O serviço já foi feito, não por você, mas por Ele. Mas você crê, então porque você crê, você descansa. Quantos querem descansar aqui nessa noite? Mas pastor, nós não temos batalha espiritual? Sim, mas você entra na batalha espiritual na posição de vitória, e não é para conquistar a vitória. E a verdadeira batalha espiritual é na mente. São setas malignas, dardos inflamados do diabo. O tempo todo a intenção do diabo é tirar você da posição de descanso, é tirar você da posição de vitória. Mas em nome de Jesus, essa palavra do Senhor para você está consumado. Você vai permanecer nela. Qual que é o problema de alguns? Ah, pastor, mas e se o crente cai em pecado? Ele sai da posição. Não sai. Antes você era uma lagarta, e agora você se tornou uma borboleta. Quando você era uma lagarta, você tinha muitas pernas, mas você andava vagarosamente, você não tinha muita agilidade. Mas agora você se tornou uma borboleta, e você agora pode voar, pode contemplar as coisas de Deus. Mas porventura essa borboleta pousa numa lata de lixo. Mas olha, ela não vira lagarta. Aquele não é um ambiente para ela. Imediatamente essa borboleta vai querer sair dali, porque aquele não é um ambiente para ela. Da mesma maneira eu e você, nós fomos feitos justiça de Deus. O pecado não é mais o nosso ambiente, mas ocasionalmente nós podemos cair em pecado. Só que o cair em pecado não muda a nossa natureza. Nós continuamos sendo justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque essa posição eu recebi de graça. Eu não conquistei essa posição porque eu me comportei bem. Então eu também não perco essa minha posição quando eu me comporto mal. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então creia nisso. Essa obra já está consumada. E a última palavra da cruz, queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima. Está lá em Lucas 23, versículo 46. Uma palavra de esperança. Então Jesus clamou em alta voz. Então foi um brado, uma alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Então essas são as últimas palavras do Senhor Jesus, e elas expressam a realidade do que foi a obra da cruz, do que vai no coração de Deus. O que vai no coração de Deus? Deus nos ama, e Deus quer que nós estejamos para sempre com Ele. Está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor quer que nós estejamos para sempre com Ele. O Senhor está em nós, mas nós também vamos estar onde Ele está. Essa foi a obra da crucificação. Você sabe, nos dias nos dias de Jesus, os judeus, eles executavam as pessoas, não era por crucificação, era por apedrejamento. As pessoas eram executadas sendo apedrejadas. Mas por que Jesus foi crucificado? Não sendo essa a maneira que os judeus executavam as pessoas, para que se cumprisse a Escritura. O que a Escritura disse lá em Deuteronômio, 1500 anos antes do Senhor Jesus vir? Deuteronômio 21, versículo 23. Moisés escreveu: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Isso significa o quê? Que o Senhor Jesus, Ele não somente derramou o seu sangue para perdoar pecado, mas Ele também foi crucificado para te livrar de toda maldição. Gálatas 3,13. Ele se fez maldição no nosso lugar. Deus ama você. Deus ama curar você. Deus ama restaurar você. Deus ama salvar você. Deus jamais é um Deus que deprime você, que te oprime, que te coloca para baixo. Então todas as vezes que você se sentir oprimido, cabisbaixo, pode saber que é o diabo. Porque Deus sempre quer levantar você.
Deus sempre quer restaurar você. Deus sempre quer colocar você de pé, porque Ele é um Deus amoroso. Desde o Éden, o diabo tenta passar para o homem uma imagem de que Deus é mau. Mas na cruz do Calvário, Deus jogou por terra todo esse sofisma, essa mentira maligna de que Deus quer o nosso mal, de que Deus quer nos punir. Na cruz do Calvário, Deus provou o quanto Ele nos ama, fazendo o seu próprio Filho maldição no nosso lugar. Nós não tínhamos nada para dar para Deus. Não havia mérito nenhum em nós, mas mesmo assim, por amor, Deus decidiu nos dar tudo. Quando você olha para a cruz, o que você vê? Você vê Deus se entregando, se sacrificando, porque Ele ama você. Mas você não vê mérito em você, e realmente não tem. Não tem. Deus te ama, é por causa dEle mesmo. Ele escolheu te amar. Ele escolheu você. Ele não te escolheu porque havia um mérito em você mesmo. Nada. Havia uma bondade oculta no seu coração. Nada disso, foge disso, que isso é justiça própria. Deus escolheu amar você porque Ele é bom. Porque Ele é amor. Ele decidiu entregar o seu Filho por você por causa dEle, do amor dEle por você. O que João vai dizer? O Senhor Jesus disse lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não havia nenhuma frase para colocar Deus amou o mundo como uma mãe ama o seu filho, né? Porque mãe aí costuma abandonar filho em lagoa. Deus amou o mundo como um pai ama o seu filho. Não, porque tem pai aí que abusa do filho. Deus amou o mundo de tal maneira. É incompreensível para nós. Mas nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, você vai ter um vislumbre do quanto você é amado. E esse vislumbre vai te atrair ainda mais para o Senhor. Porque é o amor de Deus que nos atrai. Não é o medo. O medo é a arma do diabo para trazer aprisionamento. Deus não usa as armas malignas. A arma de Deus para atrair você é mostrar para você o quanto que você é amado. E mesmo que você olhe para si mesmo, não vê nada de bom, vê falhas que realmente existem, vê tantas decisões ruins que realmente existem, mas você olha para Deus e vê como Ele me amou, como Ele me ama, a ponto de se entregar por mim. O que eu posso fazer a não ser me entregar a Ele? Deixar-me ser amado por Ele. É como aquela ovelha que se extraviou e o pastor vai buscá-la. E o que ela faz? Ela simplesmente se deixa carregar. Ela não foge, ela não esperneia, ela se deixa. E o pastor amorosamente pega, coloca nos ombros e a traz de volta para casa. Quantos querem se entregar a esse amor nessa noite? Fique em pé no seu lugar. Vamos ministrar uma canção ao Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida que os seus olhos serão abertos nessa noite e você vai ter essa percepção no seu espírito do quanto você é amado. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou
sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Esse pecado e dor venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levanta suas mãos nessa noite e declare: levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, aleluia, aleluia. Você sabia que hoje Deus, Ele te considera justo? Não é por causa da sua misericórdia, apesar dele ser misericordioso. Não é por causa da sua bondade, apesar dele ser bondoso. É por causa que Ele é justo. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se encontraram. Por um lado, Deus é justo. Deus tinha que punir o pecado. Mas por outro, Deus nos amou de tal maneira. Deus não queria nos punir. O que foi feito então? O Filho de Deus se fez homem. O Filho de Deus era justo. Nele não havia pecado algum. Mas Ele foi para a cruz e tomou o nosso lugar. E na cruz, sendo Deus justo, Deus derramou o juízo, a condenação dos nossos pecados sobre Cristo. E na cruz houve a expressão do amor de Deus. Portanto, quando Deus olha para você e te declara justo, é porque Ele é justo. Ele é justo com a obra de Cristo. Ele não pode negar a obra do seu Filho. E na cruz do Calvário, a obra de Jesus nos justificou. Nos justificou. E essa é a expressão do amor de Deus por nós. Por isso, filho, ande nessa base sólida. Você foi justificado porque você é amado. Amado. Há um Deus que te ama. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus que ampara você. Há um Deus que está atento a cada uma das suas necessidades, de maneira que você pode viver os seus dias aqui experimentando de dias felizes, de descanso.
Eu ministrei para os irmãos nesse final de semana que felicidade é um mandamento de Deus. E quando você não é feliz, você está desobedecendo a Deus. A vontade de Deus é que você experimente de alegria todos os dias da sua vida. Pega suas mãos ao Pai. Pai, nós bendizemos o nome do Senhor. Pai, eu declaro cada uma dessas 7 palavras do Senhor Jesus na cruz vai encontrar no coração dos meus irmãos uma terra fértil, fértil. Essa palavra foi para fortalecer a fé dos meus irmãos. Eles são perdoados. Há um Salvador feliz em salvá-los. Há uma promessa de intimidade, de estar conosco todos os dias das nossas vidas. Há uma palavra de cuidado, de amparo. Há uma palavra de que jamais seremos desamparados. Há uma palavra de que toda a obra foi consumada. E há uma palavra, Senhor, de que o Senhor deseja estar conosco. E a tua promessa é que em breve o Senhor virá nos buscar. E para sempre estaremos com o amado das nossas almas. Porque fomos conquistados por esse amor. Em nome de Jesus.